Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos capítulo 118, versículos do 21 ao 29. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos, até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mateus capítulo 26. E sucedeu que quando Jesus concluiu todas essas palavras, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e deliberaram em conselho prender Jesus com astúcia e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e o derramou sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse unguento poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Pois ela praticou uma nobre ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for proclamado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, disse: que me quereis dar, e eu vos entregarei? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. E desde então buscava ele oportunidade para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes disse: ide à cidade, ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se ele à mesa com os 12, e enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por intermédio de quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não tivesse nascido. E Judas, que o traía, respondendo, disse: acaso sou eu, Rabi? Disse-lhe Jesus: tu disseste. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu a eles, dizendo: bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue da aliança que é derramado por muitos para perdão de pecados. Mas digo-vos, de agora em diante de nenhum modo beberei deste produto da videira, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: esta noite todos vós tropeçareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos venham a tropeçar por tua causa, eu jamais tropeçarei. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se profundamente. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E vindo ter com os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então não fostes capazes de vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo pela 2ª vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E vindo outra vez, achou-os dormindo, pois os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Então veio aos discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que se aproxima a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima aquele que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e bastões, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E imediatamente, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou afetuosamente. Jesus, porém, lhe disse: para que estás aqui? Então, aproximando-se eles, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: retorna a tua espada ao teu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada perecerão. Ou pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me colocaria à disposição neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve ser? Naquela hora disse Jesus às multidões: saístes com espadas e bastões para prender-me como salteador? Todos os dias eu me assentava no templo ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem os escritos dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se com os criados para ver o fim.
Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de condená-lo à morte. E não o acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Apresentaram-se 2 e afirmaram: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou-lhe: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Jesus, porém, aguardava em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te ordeno que jures pelo Deus vivo e nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: É como tu dissestes. Contudo eu vos declaro: desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade ainda temos de testemunhas? Eis que ouviste agora uma blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava sentado Pedro, fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada, dizendo: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um dele, pois o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente.